Boa tarde, pessoal. Eu sou o Miguel Pedro e, bom, vocês já leram o vídeo, o nome do vídeo, né? Mas aqui a gente ainda vai fazer um pequeno contexto até a gente chegar no tema, certo? Então, sem muita enrolação, quero que vocês imaginem dois códigos. O primeiro código, cadê? Aqui. O primeiro código, ele, oxi. Esse primeiro código a gente vai ler cinco valores usando cinco leia, tá? Vai ficar bem grande assim. E depois do final eu vou fazer uma média desses cinco valores, tá? Já no segundo, a gente vai usar um laço de repetição e aí vai ficar um pouco menor, né, para ler esses cinco valores. Só que também eu vou mostrar uma média depois no final, certo? Imaginou? Conseguiu imaginar? Só que o que aconteceria nesse primeiro código aqui, se se eu tiver que ler 100 notas? Eu ia ter que criar 100 variáveis e fazer infinito aqui, ó. Nossa, 100, ler 100 vezes. Um pouco ruim, né? Um pouco inviável. E já nesse segundo aqui, o que acontece se eu precisar ter cada uma das unidades que eu digitei anteriormente? Porque usando laço para, a gente usa só uma variável, né? Por exemplo, num, e todos os valores que eu escrevo vão para o num. Só que se eu precisar escrever cada uma das notas que eu escrevi anteriormente, não vai dar certo, né? Eu não tenho esses valores. Então percebam que a gente tem dois problemas aqui. Nesse primeiro, eu consigo pegar cada uma das variáveis, só que se eu for ter que fazer isso muitas vezes, ele acaba ficando inviável, certo? Inviável ler, fazer 100 linhas de leia. É horrível. Já nesse daqui, no 2, eu não consigo acessar cada uma das variáveis manualmente, caso eu precise, certo? Esses são os dois problemas que esse código tem. E, para adiantar, eita, eu já fiz eles aqui. Eles estão aqui, ó. E como vocês podem ver, é exatamente o que eu falei. Esse primeiro, ele tem 5 leia. Leia N1, N2, N3, N4, N5. Depois, no final, eu somo todos esses N, divido pela quantidade de vezes, né? Para gerar a média. Depois eu consigo escrever a minha média. E também consigo acessar cada um dos valores individualmente, caso eu precise, certo? Vamos só rodar uma vez, só para mostrar. 98765. Está aqui a média dos valores, foi 7. E o primeiro valor que eu digitei no N1 foi 9. Realmente foi 9 aqui. Ó. Depois o N2, né? Ele foi 8, N3 foi 7. Enfim, eu consigo acessar cada um deles. Só que, e se eu tivesse que ler 100 números, né? Fica inviável. Essa maneira aqui de, de fica inviável essa solução, né? É um pouco ruim. Já nesse outro, eu consigo sim ler 100 vezes e mostrar uma média. Só que eu não consigo acessar cada um dos valores, certo? Só vou explicar aqui. Então, basicamente, a gente tem um laço de repetição que vai repetir 5 vezes, vai repetir isso 5 vezes, né? Então percebam que eu não tenho N1, não tenho N2, N3, N4, N5. Eu tenho só o num e ele vai receber todas essas variáveis. E depois vai vir para o média para eu não perder esses valores. Né? Depois eu só divido a média por 5 e escrevo a média, certo? Esse código funcionaria se eu tivesse mais 100, se eu tivesse que fazer 100 vezes, né? Só que, como eu comentei já, se eu tentar escrever esse num, que é o que eu estou escrevendo aqui, eu só vou pegar o meu último valor que eu digitei. Então, deixa eu mostrar aqui, ó, vou digitar 10, 11, 14, 15 e 7. Ó, a média dos valores foi 11 e esse num, ele mostrou 7, que foi o último que eu digitei, o último digitado, né?
Vou dar play aqui de novo. 1, 2, 3, 4 e 99. Aí, como vocês podem ver, esse num, ele não consegue mostrar para nós o primeiro valor digitado, que foi 1, o segundo foi 2, o terceiro foi 3. Ele só vai mostrar o último. Ou seja, ele também não é uma solução muito boa para esse nosso problema, né? Isso acontece porque eu estou trabalhando com variáveis que possuem somente uma posição, certo? Até o momento, a gente sabe que quando eu crio uma variável do tipo inteiro, que se chama n, e ela recebeu o valor 5, ela tem esse valor e acabou, né? Ela tem em algum lugar da memória um quadradinho que tem o valor 5. E quando eu preciso dela, eu chamo ela de n, certo? Só que imagina se eu tivesse uma única variável, que chama m, que ela possui mais de uma posição na nossa memória. Nesse caso aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 posições. Assim, eu criei uma variável m que possui 5 posições e cada uma dessas posições tem os seus index. E esse tipo de variável com mais de uma posição na memória é o que a gente chama de vetor. Vetores. Certo? E com os vetores, a gente consegue solucionar esse problema que a gente estava tendo, de onde uma das soluções era inviável pela quantidade de linhas e a outra solução ela não conseguia mostrar individualmente cada uma das posições que a gente escreveu, certo? E como que esse vetor funciona? Basicamente, elas são variáveis que possuem mais de uma posição, como eu acabei de desenhar, né? Essas variáveis elas são compostas e homogêneas. É um nome complicado só para dizer que compostas por quê? Porque ela possui mais de uma posição. E homogêneas porque se eu declarar que m é do tipo inteiro, cada um desses valores aqui tem que ser do tipo inteiro, tá? Basicamente é isso. E eu também já adiantei um código aqui para a gente visualizar. Então, o que está acontecendo aqui? Deixa eu tentar. Certo, vamos lá. Dei uma ajeitada aqui para a gente ir desenhando e entendendo melhor. O que está acontecendo? Basicamente, eu declarei uma variável n do tipo inteiro, né, que possui 5 posições, ou seja, ela é um vetor. Então, n tem 5 posições e é um vetor. Uma, duas, três, quatro, 5. Quais são essas posições? São esses índices aqui. 1, 2, 3 e 4. Percebam que eu declarei ele com 5, mas ele termina no 4. Por quê? Porque ele começa com um zero, e o zero conta, né? Ele também conta. Isso é um pouco confuso, tá? Mas com o tempo vocês vão pegar isso. E o que está rolando? Eu fiz 5 leia seguido, onde eu estou falando, ó, leia, o que o usuário escrever, ele vai ser salvo na variável n na posição 0. Então, ou seja, aqui. Depois n na posição 1, n na posição 2, n na posição 3 e 4, certo? Então, vamos na prática escrever isso. Vamos dar um play aqui. Vamos lá. Percebam que não tem nenhum escreva aqui em cima, né? Então ele só vai pedir os valores e não vai ter nenhuma mensagem, mas não tem problema. Vou escrever 9, ou seja, n na posição 0 recebeu o valor 9. Depois 8, 7, 6. 8, 7, 6. E agora no 5 ele já vai printar tudo de uma vez. Eu esqueci de mostrar essa linha para vocês, né? É um escreva que eu estou mostrando o N0, o N1, N2, N3 e assim por diante. E está aqui, ó, já mostrou aqui para nós no console. Ó, o N0, que é o primeiro da saída, ele tem o valor 9, realmente, de acordo com o desenho, né, que a gente está acompanhando. O N1, ele mostrou aqui para a gente o 8, e está aqui o 8 também. E assim por diante, 7, 6, 5, 4. Legal?
Beleza, agora que a gente sabe como que funciona um vetor, inclusive se você não entendeu muito bem como que está salvando, eu recomendo que você volte um pouco o vídeo e veja novamente, tá? Porque daqui para frente vai ficar um pouco mais confuso, tá? Reparem que aqui nesse monte de leia, a gente tem uma sequência, né? Começa no 0, 1, 2, 3, 4. E na programação, a gente sempre tenta evitar esse monte de repetição de linha. E para isso, ao invés de eu criar dessa forma, eu colocar os valores do meu vetor manualmente dessa forma, é bem mais fácil usar um vetor. Quer dizer, um laje de repetição, certo? Então eu vou criar aqui um inteiro, vou precisar, o laje de repetição, eu vou usar o i e também o n com 5 posições. E também vou usar a média e vai receber 0. Tá, beleza, é isso. Vamos lá, começa com 0, vai terminar no 5, ou melhor, vai parar no 4, né? E mais. Aqui, escreva, digite um valor. Cadê meu barra n? Aqui meu barra n. Digite um valor. Aqui nem precisa de barra n. Leia n. E aqui é importante. Aqui a gente vai ler a posição NI. Por quê? Porque na primeira vez que esse laço rodar, o I vai valer 0, ou seja, vai ler o N 0. Na segunda vez, o I vai receber mais 1, certo? Então, o I agora vale 1, e a gente vai ler o N 1 dessa vez, depois o N2, e o N3, e o N4, e assim por diante. A gente consegue colocar os valores de uma forma bem mais simples, usando muito menos linhas, né? E só para eu fazer a média, aqui, média vai receber o NI, que acabou de ser digitado, mais a média anterior, para eu não perder os valores. Escreva aqui, média final é igual a média dividido por 5, certo? Vou colocar um barra N aqui, só de zoas. Beleza, vamos rodar aqui para ver se está funcionando. Qualquer valor aqui. Média final, 945. Acredito que esteja certo, né? Acredito que está funcionando. E eu não vou calcular essa média, não. Beleza. E agora a gente tinha aquele problema, né? Onde eu queria saber cada uma das posições de n. E para isso é só a gente fazer um para que vai rodar todas essas posições. Mais um para, né? Na real, eu posso até copiar isso aqui. Tira isso. Valores do vetor. Então, eu coloco aqui o n. Aí coloco o i aqui dentro, só para a gente visualizar legal. Fazendo de improviso, não sei nem se vai funcionar isso aqui. O n na posição 0, ele é igual a ni. Acho que é isso. Coloca aqui um barra n. Vamos ver. Vamos lá. A posição 0 vai ser 9. Posição 1, 8, 7, 6, 5. Vamos ver. Valores do vetor. N0 igual a 9. N1 igual a 8. N2 igual a 7. É isso mesmo, né? 9, 8, 7, 6, 5. 9, 8, 7, 6, 5. Perfeito. Perfeito.
Bom, acredito que agora a gente criou uma solução decente para aquele problema que a gente estava tendo, né? Onde essa solução era inviável, escrever mais de 100 números, né? 100 leias, 100 variáveis, imagina o tamanho que ia ficar isso. Essa outra solução simplesmente não conseguia, né? Ela é incapaz porque a gente vai perdendo os valores anteriores, né, com essa variável, porque é uma variável lendo 5 valores. E agora com esse vetor, a gente consegue a gente consegue solucionar tudo isso, né? Simplesmente com dois laços de repetição e um vetor, onde cada uma das variáveis está salva em uma posição desse vetor e eu consegui calcular a média e também consigo apresentar cada um desses valores se eu precisar, certo? Bom, eu acredito que eu consegui explicar um pouco aí o que que é um vetor. É basicamente várias variáveis dentro de uma só. Só se atentem as posições do vetor, certo? Porque imagina o seguinte, se eu colocar isso aqui, ó, um igual aqui, ó, um igual, qual é o problema disso? Eu estou começando no zero e terminando no 5 dessa vez, ou seja, eu estou tentando ler a posição 5 desse vetor, só que ela não existe, tá? Isso aqui já ia dar um erro. Outra, outro problema, se eu começasse com um e terminasse no 5, terminasse no 5 não, né? Nesse caso ele ia terminar no 4. Qual seria o problema disso? Eu basicamente ia estar pulando esse valor aqui, né? A posição zero. Eu ia começar no 1, percebe? Eu ia terminar no 4, beleza. Só que eu perdi um valor aqui, né? Estou pulando isso aqui sem nenhum motivo, tá? São pequenos probleminhas que podem acontecer. Além disso, talvez fique um pouco confuso esse monte de i aqui, né? Ni, tipo, o i dentro do vetor, é um pouco confuso realmente, mas para facilitar, sempre que você tiver o seu contador dentro do seu laço de repetição, não leia ele como i. Você tem que imaginar um zero e depois ele vai ser um, depois ele vai ser 2, vai ser 3 e assim por diante, de acordo com o seu laço, tá? Então, eu não estou lendo NI, eu estou lendo N0. E depois aqui é N0 mais média, depois é N1 e N1 mais média, N2, N3 e assim por diante. Aqui é a mesma coisa. O que está rolando? Eu estou mostrando o valor 0, 1, 2, 3, 4 aqui e já nessa outra variável, eu estou mostrando os valores n0, n1, n2. Por isso que a saída ela ficou daquela forma, né? Olha lá, ó. Pode ver. Toda vez que eu coloco i, olha lá, ó, é 1, 2, 3, 4. Já esse i dentro do vetor, eu não vou mostrar novamente 0, 1, 2, 3, 4. Não. Isso quer dizer o quê? N na posição 0, N na posição 1, N na posição 2, e assim por diante. Isso aí eu acho que é o mais confuso disso tudo, tá? Mas com o tempo e com alguns exercícios vocês conseguem pegar sem nenhum problema. Beleza? Eu acredito que seja isso. E muito obrigado.